Olá a todos. Então, me chamo professor Augusto Pimentel Pereira. Estou representando uma equipe aí de 4 pessoas no total. Fazem parte da equipe também os professores, o professor Fernando França, a professora Juliana Cripa, com quem esse método foi desenvolvido em parceria, e também na elaboração desse pôster e desse trabalho contamos com a participação do acadêmico Brian dos Santos. Então, esse é o nosso time aí. E hoje vou falar para vocês sobre o nosso trabalho que propõe uma abordagem integrada, né, no ensino de BIM para estudantes de graduação em arquitetura. Então, o contexto aí que a gente trabalha é na proposta de uma dinâmica interdisciplinar envolvendo estudantes do 7º período, que seria o 4º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo, aqui na FAI, Centro Universitário, em Curitiba. O objeto empírico que a gente utiliza é um módulo de abrigo de aproximadamente 18 metros quadrados. A opção por se trabalhar com um módulo talvez tão reduzido seja justamente pela complexidade do nível de detalhamento que a gente quer chegar. Então, a gente vai trabalhar em estágios mais avançados de projeto. Então, para isso, o objeto ele tem que ter menor complexidade. E a gente envolve 3 disciplinas no total, sendo a disciplina de projeto executivo, detalhamento e compatibilização, ministrada por mim, projetos de instalações prediais, ministrada pelo professor Fernando França, e projeto de gerenciamento de projetos, obras e orçamentação, ministrado pela professora Juliana Cripa. Nosso objetivo, de uma forma geral, com essa metodologia, é de promover o aprendizado da metodologia BIM em estágios mais avançados de projeto, de forma contextualizada, com dinâmicas de compatibilização, gestão de projetos, obras e orçamentação. Então, a gente quer expor para esses alunos, né, da arquitetura, para além de todo o processo de criação e de proposição de projetos, que existe depois uma fase mais avançada de detalhamento, onde outras dinâmicas, outras lógicas irão permear a tomada de decisão, e que, pela falta de conhecimento nessas áreas, muitas vezes a gente vê que a parte de criação acaba ficando até um pouco ingênua, né? Então, a gente tem por objetivo aqui complementar a formação nesse sentido, aumentando o repertório, né, desses alunos, no sentido de ampliar a sua capacidade de propor enquanto arquitetos e também a sua capacidade de gerenciar, de trabalhar em níveis avançados de projeto executivo, compatibilização e também gestão de projetos, obras e orçamentação. Nosso método, basicamente, é um Project-Based Learning, e a gente utiliza ferramentas aí de diversas ordens, né? Então, Autodesk Revit, o Classification Manager, que faz parte do pacote do Autodesk Interoperability Tools, e o Autodesk Navisworks. A gente usa também o BIM Collab Zoom, tanto o software como a plataforma online, para poder fazer uma dinâmica de troca de subrelatório, para eles entenderem como isso funciona, e o MS Project também aí na parte de orçamentação e cronograma físico-financeiro. Então, a gente tem uma questão que os fluxos de aprendizados e dos exercícios, eles não são, aqui estão apresentados lineares, mas eles vão e voltam entre as disciplinas, né? Porque é assim que funciona no processo comum. E aí a gente, então, apresenta para os alunos uma base de projeto, né? Um projeto base desse módulo de arquitetura, para que eles modelem isso, né? O projeto entregue para eles está num mod 100, num ND 100. Eles precisam modelar isso para um ND 300, então estratificando paredes, já especificando espessura de acabamentos, espessura de núcleo de parede, espessura de piso, de acabamento de piso, de acabamento de parede. Então, eles avançam, né, nesse sentido da modelagem, para que depois eles possam fazer também modelagem de instalações. Então, essas modelagens de instalações, o foco, na maioria das vezes, é dado para a parte de instalações hidráulicas. Digo isso do foco porque é bom lembrar que esse não é um tema central de avaliação das disciplinas, ele é um tema integrador que ele corre em paralelo com outras ações dentro das disciplinas para que a gente possa cumprir os nossos objetivos dentro do plano da disciplina, né? E também vale lembrar aí que a gente
que a gente tem só um semestre para fazer isso. Então, às vezes a gente acaba dando foco em um ou outro aspecto. Sempre para suprir isso, ou no caso de alunos que estejam desperiodizados, a gente tem uma base de dados aqui de subsídios, né, que seriam modelos prontos de outras disciplinas, ou mesmo das disciplinas que precisam ser feitas aqui, que são fornecidos aos alunos, especialmente em caso de algum aluno que tenha também uma defasagem no desenvolvimento, algum aprendizado, para que o fato desse ensino ser contínuo, dessa metodologia ser contínua, ser um processo continuado, não haja perdas, né, em estágios mais avançados, no caso de ter tido algum problema em estágios anteriores, né? Então, a gente faz esse processo de modelagem, tanto da parte de arquitetura como da parte de instalações. Em seguida, eles passam para dentro do Autodesk Revit, depois eles passam lá para a fase de classificação, utilizando plugins do Revit também, e a exportação de FCs, né? Então, aqui a gente já tem uma sequência das 3 disciplinas bastante linear, e aí a gente começa a retornar nos ciclos. Então, voltamos aí para a disciplina de compatibilização, que está dentro do chapéu do projeto executivo, onde a gente faz a união dos modelos dentro do software BIM Collab Zoom. E aí a gente vai também promover dinâmicas de compatibilização. Nesse momento, os alunos são convidados a fazer essas compatibilizações, gerar relatórios dentro da plataforma, dentro do software no computador, e subir esses relatórios na plataforma online, né, de forma a entender como funciona esse processo. Também, nesse momento, eles são encorajados a trocar relatórios, né, identificando, a gente sempre trabalha com o mínimo de incompatibilidades aí que eles vão identificar, sempre fica na ordem de umas 10 a 15 incompatibilidades que a gente estabelece como mínimo, eles trocam relatórios entre si, e aí um aluno precisa endereçar a solução dos problemas identificados pelo outro, né? E a avaliação é feita com base nesse último relatório, onde o problema está identificado e a solução está endereçada, né? O tempo ainda não nos permitiu aplicar as modificações no modelo, porque, como eu disse, acaba sendo um pouco reduzido pela quantidade de escopo que a gente aborda aqui, né? Esses ajustes são aplicados aqui dentro do projeto de instalações, né, mas não necessariamente em sintonia com essa parte do relatório de compatibilização. Digo porque quando a gente chega nessa etapa, a gente já está lá para o final do semestre, a gente tem ainda, né, então aqui já foi feito, já produz-se uma avaliação para compatibilização, depois uma avaliação para os ajustes na disciplina de instalações, e com o modelo pronto e classificado, também é possível ir para a etapa de gerenciamento de projetos de orçamentação, aonde os alunos propõem uma EAP, uma estrutura analítica de projeto própria. A partir dessa EAP, eles criam um arquivo em MS Project, que depois vai ser vinculado ao Navisworks para que eles possam compreender como essa construção se desenrola dentro do espaço-tempo, né? O módulo que a gente utiliza, então, é esse módulo aqui, ele tem algumas pequenas complexidades, para não ficar também um módulo muito batido, uma laje inclinada, uma parede mais facetada, alguns desalinhamentos de parede internamente ali que vão ter que fazer com que o aluno desvincule algumas entidades, então essas paredes contínuas que acabam dividindo esse módulo no meio, que tem diferentes alturas, vão ter diferentes revestimentos, então essa troca de revestimentos traz para eles também alguns desafios. O modelo de estrutura é fornecido por nós, né? E aí tudo isso vai trazendo essa complexidade para eles compreenderem como a quantidade de condicionantes que acabam permeando aí o processo de projeto, que vai para muito além da criação e da representação em níveis de estudo preliminar do projeto, ou mesmo da aprovação junto a órgãos públicos, né? Esse método tem sido aplicado ao longo de 3 anos. Nós somos um curso novo, então, ao longo desses 3 anos, cerca de 40 acadêmicos passaram pelas 3 disciplinas integradas. Foram mais acadêmicos passando pontualmente em cada disciplina, mas que conseguiram ser compreendidos pelas 3 disciplinas simultaneamente. Foram cerca de 40 acadêmicos, e o método tem se mostrado bastante efetivo. O método ele permite um aprendizado sistêmico dos alunos sobre o ciclo de projetos de edificações, e também cria familiaridade dos alunos com arquivos nativos, seja ele RVT, MPP e NWD, né? Revit Project e Navisworks, de interoperabilidade
exportando IFC, aprendendo a fazer esse processo de exportação de IFC e de colaboração BCF dentro da plataforma do BIM Collab Zoom. É isso, muito obrigado.